Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Hoje eu vim mostrar uma coisa diferente para vocês, que é a primeira vez, né, que eu estou fazendo e trazendo aqui para vocês, que é um casaco de square feito com a lã molê. Ó, eu vou mostrar, primeiro eu vou explicar para vocês o quanto que eu usei de material, tá? Eu usei um novelo todo dessa cor aqui, que é a cor Flor 9427. Um desse aqui, que é o Doceira 9373. Eu usei para fazer as emendas, né? A costura, que na verdade, assim, ó, eu acabei fazendo todo costurado as partes finais, tá? Mas eu já vou explicar para vocês. Do preto 940, eu usei dois de 100 gramas e um de 40. Aí eu acabei pegando dois, porque eu fiquei com medo que não desse. Como que eu fiz as emendas? Dos squares, eu fiz, né, todos, né, alguns, ó, cores inteiras. Aí, alguns eu fiz assim. Esse aqui era aquela lã mais bebê, a mais fininha, que eu tinha um rolo aqui. Aí eu fiz com fio duplo, tanto que ele ficou um pouquinho mais vazado, assim, os pontos, né? Esse aqui eu tinha um novelo pequeno, de 40 gramas, que eu usei todo. E eu acho que de cor. E esse aqui, eu tinha uma bolinha de menos de 40 gramas, eu tinha, que daí eu fiz algumas peças ali atrás. Então, eu fui alternando, assim, as combinações. Não tá mostrando a cor real pra vocês, tá? É um pouquinho mais intensa. Mas como que eu fiz? Aqui fiz dois meios square, né, pra fazer o acabamento, senão ia ficar aquela parte toda reta aqui na frente e acabar virando. E eu queria ele assim. Então, eu fiz dois meio square pra fazer aqui o decote, né, a abertura. E eu fiz 56, não, 54, se eu não me engano, square, que foram 7 para a parte da frente, 7 para a parte de trás. Aqui já são 14. Aqui deu 2, 4, 6, 8, 8 com 8, 16, né? Para a parte das costas, que daí eu fui fazendo e fui emendando todos eles, né? Então ficou 4 por 4 atrás. Aqui no caso ficou 4 por 2, né? Que são as partes da frente. Só que eles são dois meio square. A manga eu fiz 3 por 4. O que que eu poderia ter feito aqui de diferente? Eu poderia ter feito 3 por 3. E daí aqui eu faria uma redução para fazer um punho. Que na verdade a intenção era essa que eu queria. Só que ficou um pouquinho mais longa. Ela ficou no comprimento bem certinho na mão, assim, pegando um pouquinho para baixo do punho, né? Do pulso. Então eu não vou fazer o acabamento. Então foi 3, 6, 9, 12 para uma manga e 12 para outra. Aí o que que eu fiz, né? Eu fui fazendo as costuras. O preto, né, ele pega uns pelinhos de longe. Então, primeiro, eu subi aqui fazendo a emenda, né? Primeiro, o que que eu fiz? Eu fechei o braço, deixei ele em formato de tubo, né? Ele ficou meio aqui embaixo e a emenda bem aqui em cima, seguindo a linha do ombro. Eu emendei os dois braços, fechei, né? E eu fui subindo daqui a costura. Subindo. Aí eu fechei o braço, via onde que ia pegar pra fazer a emenda até aqui. Aí aqui eu já comecei costurando a parte da frente aqui já com o braço, né? Dei a volta. Aí depois eu fechei um braço, aqui em cima o ombro. E aqui daí depois eu subi fazendo, aqui eu subi fazendo a mesma coisa. Fechei aqui a volta e depois emendei aqui. O que que eu fiz no final? Eu peguei, passei uma carreira de ponto baixo em toda a volta. Pra ele ficar assim, ó, dar mais um acabamento. Tá? Ó, eu fui fazendo nele todo. E ficou assim. Eu vou passar a medida pra vocês, como que ficou.
Primeiro de tudo, eu fiz um square. Eu vou pegar um aqui pra mostrar pra vocês. Eu fiz um square. Esse aqui sobrou dois, que era o que eu tinha feito inteiro aqui, ó. Eu não tinha me atentado nessa parte que teria que ser a metade. Ó, aqui ele deu 10 centímetros. Aí eu passei a carreira do preto e vi o tamanho que ia dar. Ó, deu 13,5, né? Contando até mais ou menos 13, 13,5. Aí, por isso, eu fiz a multiplicação, né? Pra ver qual que ia dar o comprimento. Ó, aqui a gente vai ver. Aí, eu anotei no caderno, mas eu não peguei. Agora eu não lembro de cabeça as medidas. Mas o primeiro que eu tinha feito, ele tinha dado 14 de comprimento. Mas a lã sempre laceia um pouquinho, né? Ela vai ceder, acho que dava 56. Aqui deu 52. E o braço, deu a mesma coisa, né? Aqui é com 4 também. Então, de altura deu 52. E aqui na largura também. Então, eu vou usar ele abertinho, né? Eu não quero usar ele fechado. É 52 também, ó. O que que poderia ter feito de diferente? Eu poderia ter usado somente esses dois novelos. Esse mesclinho aqui, que é um rosinha bebê, um rosa médio e um rosé, né? Um marronzinho rosado. E esse aqui. Só que eu fiquei com medo de não dar certo, porque eu não tinha nem visto nenhuma aula que fazia com molê. E como era esse material que eu já tinha em casa, já estava pago, eu não tinha encomendas, né? Então eu resolvi fazer com ele. Se eu soubesse, eu poderia ter feito só com esses dois materiais aqui. Todos os square, até poderia ter feito todos inteiros assim. Só mesclando. Quero ver, tem uma parte aqui que tá os dois um lado a lado. Ó, poderia ter feito todo assim, né? Só um sim, um não. Aqui, ó. Aqui dá pra ver mais ou menos a cor que ele é. E daí aqui, o que eu teria feito? Talvez poderia ter feito só com dois square. Poderia talvez dar uma volta a mais do preto, né, entre eles. E daí aqui eu faria um punho, com aquele ponto barra, né? Eu poderia ter feito assim, mas ele ficou legal também, né? Só que tem agora a questão, eu fiz pra mim esse casaco, que eu coloquei na cabeça que eu queria fazer e eu resolvi fazer. Eu comecei a fazer ele no sábado passado, que foi... Eu não lembro o dia que foi, mas foi um sábado que eu fiz. Eu comecei a fazer os square. E daí eu terminei ele todo no dia. Daí no domingo, daí eu fui pra casa da minha sogra. E daí eu comecei a fazer as emendas. Só que o que aconteceu? Acabou a lã preta. Eu tinha dois novelos de 100 gramas em casa fechado. Então acabou. Assim, faltando... Eu acho que fazer só uma ou duas carreiras no preto do fechamento e pra fazer as costuras. Então, eu comprei os dois pequenos, né? Que eu usei só um, o outro tá ali. Então, assim, e o que demorou bastante, na verdade, o que mais demora, né? É os arremates. Porque eu fiz assim, ó. Aqui tem duas cores, todos com duas cores. A maioria, né? Então, isso que demorou bastante pra fazer o acabamento. Eu fiquei ontem, que eu peguei, né? Só ontem que eu peguei ele pra finalizar. Então, eu fiz as emendas, eu fiz o acabamento, eu fiz todos os arremates. E demorou bastante. Então, assim, se eu fosse pegar direto pra fazer, eu acho que em 2 dias eu faria. Mas aí sempre tem aquela, né? A gente sai final de semana e essa semana eu tô de férias. Aí semana que vem eu trabalho. Eu peguei só uma semana. Como eu trabalho em escola, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quem já tem uma noção pra fazer o square quadradinho aqui, o básico, até aquele mesmo que é usado pra tapete já consegue fazer, tá? Eu uso um M pra G. E como a manga dele ficou bem larga, dá pra fazer... Eu acho que um G serve bem tranquilo, tá? Porque eu sou alta, então eu prefiro comprar sempre o G por causa do braço, que senão ele fica curto. E qualquer coisa, fazer só uma carreira a mais. Se você ver que deve ficar grande demais, não vai dar medida,
Aqui no meio dá pra fazer mais uma carreira de ponto alto aqui no meio, né? Na junção aqui que já vai aumentar, ó, no meu ponto. Eu fiz com a agulha 7, eu esqueci de falar isso, eu esqueci de trazer ela aqui. A fita caiu. Ó, uma carreira deu 2 centímetros. Então, a 52 pra mim ficou pequeno. Nesse mesmo tamanho de square. Eu quero com 54, faz mais 2 carreiras de square aqui no meio. Ah, de square, perdão. De ponto alto com uma correntinha. Que ele já vai aumentar 4 centímetros. E depois você faz aqui também, nessa abertura aqui, você faz mais 2 carreiras, que daí ele vai fechar igual. Aí já vai dar certo também, tá, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Eu, assim, vestuário não é o meu forte, tá? Agora que eu tô me aventurando um pouco, ainda mais trabalhar com lã. Mas eu espero que vocês tenham gostado dessa peça. Tá, ela ficou bem linda. E é isso, pessoal. Muito obrigada por assistirem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.